Outra questão que a gente precisa pensar é o que é, afinal, a educação tecnológica, que alguns chamam de politécnica, né? Bom, a gente pode voltar a Karl Marx, que em 1866 já falava da necessidade dessa instrução tecnológica, né? Em algumas traduções aparece a palavra politécnica, mas nem todas as traduções. Então, o uso da palavra politécnica depende, na verdade, da escolha de um tradutor, né? Mas o mais comum é ver a instrução tecnológica nas cartas de Marx, que ele escreveu em 1866, né, para um congresso sobre educação. Bom, o que nós temos aqui? Veja bem, a gente não está falando, né, aqui de formação profissional, a gente não está falando de educação profissional, estamos falando de educação tecnológica para a educação geral. É disso que o Marx estava tratando nessa época. Nessa época nem tinha uma educação profissional muito bem consolidada, mas ele estava tratando justamente de como que os filhos de operário podiam sair, né, desse sistema perverso que fazia com que os filhos dos operários, né, se tornassem operários também, num sistema de acúmulo de capital, como instrumento do acúmulo de capital apenas, né, e que eles não pudessem se desenvolver como seres humanos, etc. Né? Então isso não tem a ver com educação profissional, que já faz por natureza, né, essa instrução tecnológica, né, pelo fato dela justamente ensinar a fundo, né, um conjunto de técnicas para aquele que está sendo formado. Para Marx, inclusive, quando a gente lê a carta específica, aquela de 1866 que eu comentei com vocês, né, inclusive naquela época já se trabalhava, né, muito cedo, né, na infância, mas o próprio Marx dizia, olha, é preciso mesmo que a criança, desde os 9 anos de idade, tenha um contato com o trabalho, 2 horas semanais, e depois isso vai aumentando conforme a idade, né? Então, isso por quê? Porque a criança precisa ter esse contato com a técnica, com o trabalho, com os modos, né, de produção da existência, etc. Então, quando Marx coloca, quando ele fala de uma forma da educação, ele diz que a educação deve ter esses 3 aspectos aqui, né? A educação mental, né? A educação física, a educação ginástica, que ele chama, né? E a instrução tecnológica. Para ele, ó, a instrução tecnológica é o que transmite os princípios gerais de todos os processos de produção e, simultaneamente, inicia a criança e o jovem no uso prático e manejo dos instrumentos elementares a todos os ofícios. Então, como a gente pode ver, não se trata de uma educação profissional, né, no sentido de uma formação para o trabalho específica, né, para uma profissão, mas sim de uma instrução para a criança entender o valor do trabalho, o valor da técnica, o valor, né, desse processo de produção que faz com que ele possa manter sua existência. Ok, pessoal? O que a gente pode, digamos assim, lamentar é que hoje nós temos na educação básica geral, né, muito pouca educação tecnológica nesse sentido, né, de preparação do cidadão para, né, a sua atuação no mundo, a sua intervenção no mundo, né, qualificada, inclusive, mas nesse sentido ontológico, né, de que Karl Marx falava, né, desse contato com os processos de produção, com as técnicas e de uma forma mais geral com o trabalho. Né? Quando a gente fala em educação profissional, a gente já está falando, né, de uma educação, de uma modalidade educacional específica que já tem isso em si, né, como grande missão. Né? Então, já são 2 coisas diferentes. Uma é formação profissional, né, educação profissional. Essa educação tecnológica seria, né, algo para a educação básica.